Amados do coração de Deus, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Queridos, satisfação. Palavras faltam, né? Agradecer o carinho, a gentileza dos irmãos. Tão bem nos trataram os 9 anos que nós passamos aqui, não é assim? Nossos amados irmãos, nosso pastor, essa família. E eu quero mais uma vez agradecer a Deus por essa oportunidade. Deus abençoe a vida de cada um dos nossos amados irmãos. Eu quero fazer menção também, está conosco aqui o nosso irmão Toninho, tá bom? Nosso obreiro, está entre nós, tá bom? Queridos, por favor, eu quero ser breve, nós temos a ceia, mas por favor, abra sua Bíblia, Evangelho de Lucas, capítulo número 22. Glória a Deus. Queria eu citar o nome de cada irmão que choraram comigo, sorriram, ouviram as minhas histórias, né? Mas eu iria esquecer de alguém, seria injusto. Um abraço coletivo a todos vocês, tá bom? Deus abençoe as irmãs. Evangelho de Lucas, capítulo de número 22. Glória a Deus. Versículo de número 14. Glória a Deus. Bem facinho, né? O Novo Testamento. Mateus, Marcos e Lucas. Capítulo 22, verso de número 14. Diz assim: E chegado a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos. E disse-lhes: Desejei muito comer convosco esta Páscoa antes que padeça. Porque vos digo que não comereis mais até que ela se cumpra no reino de meu Deus. Tomando o cálice e havendo dado graças, disse: Tomai-o, e repartiu entre vós. Porque vos digo que não bebereis do fruto da vide até que venha o reino de Deus. E tomando o pão e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: Isto é meu corpo, que por vós é dado. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice, depois da ceia, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Amém? Quem pode dizer amém por essa palavra? Queridos, todos nós conhecemos essa história. Hoje é um dia muito mais do que especial e não custa nada nós lembrarmos, todas as ceias nós lembramos isso. Em breve palavras, é noite de nós olharmos para trás. Mas como pastor, a Bíblia nos diz que não nos manda olhar para trás. Mas esse olhar para trás não é para você desistir. Olharmos para trás e lembrarmos quem éramos nós, onde nós estávamos, o que estávamos fazendo, como estava a nossa vida física, financeira, sentimental, espiritual. Mas também é noite de nós olharmos para hoje. Quem somos agora? Sacerdócio santo, sacerdócio real, né? Nação santa, geração eleita, comprados, lavados, remidos com o sangue de Cristo. E às vezes o inimigo quer nos acusar e a palavra do Senhor nos vem dizendo que, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Lembrarmos que outrora o nosso passaporte estava carimbado para o inferno, mas Paulo vai dizer que a dívida que era contrária a nós, aquilo que nos acusava, o Senhor, Ele crava na cruz e paga por nós. Lembrarmos que o Senhor tirou nossos pés da lama, firmou sobre a rocha, colocou um novo cântico. Quem somos nós agora? Abençoados. Passamos por lutas, sim, glória a Deus. Atribulados, mas não desamparados. Perplexos, mas não destruídos. Mas também é noite de nós olharmos para frente. Quem seremos nós? O apóstolo Paulo diz, 1 Coríntios capítulo 15, que aquilo que é mortal será revestido de imortalidade. E aquilo que é corruptível será revestido de incorruptibilidade. Então aquilo que é mortal, quando for revestido de imortalidade, e aquilo que é corruptível, quando for revestido de incorruptibilidade, se cumprirá o que está escrito: tragado foi a morte pela vitória. Amém. Quem seremos nós? Paulo vai dizer que no fechar de olhos, ou 1 Tessalonicenses capítulo 4 também vai dizer, e dado a ordem, ao que da trombeta de Deus, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, o que tivermos vivos, estaremos com o Senhor nos ares. Olha aí que bênção. O apóstolo João, na sua primeira carta, no capítulo 2, ele vai dizer assim: filhinhos,
Ainda não é manifesto o que nós seremos, mas quando Ele se manifestar, nós seremos semelhante a Ele. E assim como Ele é, nós o veremos. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta, não sei se é uma carta, se é uma poesia, se é uma canção, 1 Coríntios capítulo 13. Paulo vai dizer, quando eu era menino, eu falava como menino. Ele vai dizer, agora vemos como espelho, como enigma. Mas quando Ele sempre se manifestar, será revelado o que nós seremos. Então hoje é noite de nós olharmos nesses 3 aspectos. Mas aqui, queridos, eu quero rapidamente lembrar dessa ceia. Eu quero destacar o versículo que nós lemos, o último, que diz: semelhantemente, versículo 20, tomou o cálice depois da ceia, dizendo, este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Aí a pergunta é, o que foi derramado? Foi o sangue ou foi o cálice? Foram os dois. Queridos, vamos só relembrar, Jesus chama os seus apóstolos, e para não ser pego antes do tempo, porque tudo há um tempo, os fariseus queriam pegá-lo, e Jesus, para não causar nenhuma suspeita ou nenhuma alvoroço entre o povo, Ele manda, digamos em off, em segredo, que os discípulos sigam um homem com um cântaro na cabeça. Você conhece a história. E a Bíblia nos diz que ali estão os preparativos da ceia. Se você olhar Lucas 22, você vai ver que Ele não mandou os 12, Ele mandou só 2, Pedro e João. O que me chama a atenção é que às vezes muito vemos os defeitos de Pedro, né? Mas Pedro não era só pescador, também era um excelente cozinheiro. Porque Pedro agora vai preparar juntamente com João os preparativos da Páscoa, que não era somente o cordeiro. Segundo um homem, irmãos, chamado Rei Léo, que era o avô de Gamaliel, ele dizia que depois que foram posta a mesa, o prato principal era o cordeiro, representando aquilo que está, todos vocês sabem, nós sabemos, Êxodo capítulo 12, o cordeiro que foi morto. E ali representando, irmãos, também estava alguns objetos, alguns alimentos que faziam parte da ceia, que traziam à memória, eu notei aqui rapidamente, os pães asmos, lembrando, irmãos, da saída imediata do povo. Também, irmãos, eu notei aqui as ervas amargas, lembrando também, irmãos, o sofrimento do povo. E também ficava uma vasilha, uma espécie de mistura que a água ficava um pouco salgada, para lembrar as lágrimas derramadas no Egito e o mar vermelho por onde o povo passou. Mas depois de todos esses apetrechos, também estava, irmãos, uma salada de frutas. Várias frutas diferentes, e ali, segundo alguns historiadores, lembrando o trabalho que eles tiveram em juntar tijolo por tijolo. E por último, 4 cálices. Antes da ceia estavam 4 cálices. E cada cálice tinha uma representação. O primeiro cálice, irmãos, também anotei aqui, era chamado de cálice da santificação. Mas o segundo cálice era cheio de vinho, representava o cálice do juízo de Deus sobre o povo do Egito. O terceiro cálice era o cálice da redenção. E o quarto cálice era o cálice do louvor. E de todos os 4, somente o cálice da redenção é que era derramado. E isso virou costume entre o povo. E a ceia de Jesus, como um bom judeu, ele cumpriu tudo isso. Mas aí no versículo de número 20 diz assim: semelhantemente tomou o cálice depois da ceia. Eles já haviam participado da Páscoa, já haviam ceado, e disse: este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Mas aí, queridos, antes de Jesus derramar esse cálice, Jesus já havia derramado os seus sentimentos de amor para com os seus discípulos. Ele reúne os discípulos e ele diz assim: desejei ardentemente por esse momento. A vontade do Senhor Jesus é estar com os seus discípulos. O que me chama a atenção é que mesmo com todas as limitações dos discípulos, o amor de Jesus, irmãos, por ele, assim, igualmente por mim e por você, ele vai dizer assim: desejei muito, estava ansioso por esse momento com vocês. Aí o versículo, irmãos, meus amados, olha aí, versículo 28, Jesus vai fazer uma das maiores declarações para os discípulos. Ele vai olhar e dizer assim: porque foram vocês que estiveram comigo nas minhas aflições. Foram vocês que participaram comigo. Foram vocês que me viram chorando. Foram vocês que me viram com sede. Foram vocês que me viram dormindo na popa do barco. Foram vocês que me viram chorando lá em Jerusalém. Em outras palavras, eu não vou abandonar vocês. O que eu vou fazer aqui, eu somente vou cumprir, estou só parafraseando, eu vou cumprir
aquilo que eu prometi uma certa vez, quando eu disse que a minha vida ninguém tira de mim, eu mesmo a dou e torno a trazê-la de volta, porque esse mandamento eu recebi do meu Pai. Aí o que ele vai dizer depois de eu dar, depois de eu oferecer a minha vida. Aí, queridos, diante de tantos louvores, seria até um atrevimento meu da minha parte. Mas no meu tempo de jovem, existia um louvor que dizia assim: eu sei que foi pago um alto preço, para que contigo eu fosse o teu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti. Quem sabe? Ele pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi pago. Quem sabe esse louvor? Para que contigo. Quando Jesus derramou, quando Jesus sua vida, Ele pensava em ti, pensava em nós, e nos viam lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos um preço, e por mais que as trevas militem e nos tentem separar, unidos iremos andar. Aleluia. Nos iremos andar. Oh, glória a Deus. Jesus agora derrama os seus sentimentos, porque Jesus tinha e tem sentimentos. Permita-me dizer, queridos, muitos dizem assim, não quero aqui condenar, mas assim, olha, Jesus se fez homem para saber o que é que o homem passa. Não, o Senhor sabe todas as coisas. Por que ele se fez homem? Porque através de um homem veio o pecado no mundo, e somente por um homem esse pecado teria que ser extirpado. Antes de nós nascermos, o Senhor já nos conhece, Ele sabe tudo. Jesus não veio para conhecer você, Ele já te conhece. Ele veio para se cumprir o que Paulo já havia falado, né? Falou depois, mas corroborando, Paulo vai dizer em Filipenses capítulo 2. Tem depois o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que subsistindo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Ele, mas antes aniquilou-se a si mesmo, e achado em figura humana, em forma de homem, foi obediente até a morte e morte de cruz. E pelo que Deus o exaltou soberanamente, que lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que todo nome que esteja no céu, na terra e embaixo da terra, todo joelho se dobre e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Por que Ele se tornou com homem? O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Amados do coração de Deus, agora Jesus, ele se expressa, eu queria ficar só nesse versículo, mas não dá. Ele vai dizer, olha, eu esperei ansiosamente por esse momento, porque esse momento vai ser o momento do marco na história. A lei vai ficar para trás e vai começar a graça. Não vai ser mais um cordeiro, vai ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não vai ser mais o sangue do animal, vai ser o sangue desse cordeiro aqui. É um novo, é um começo na história, está se cumprindo. Em outras palavras, é especial estar com vocês. É por isso que a ceia é especial, mas vamos correr mais um pouquinho. Existe uma coisa que Jesus também derramou, anote aí. Primeiro, Ele derrama os seus sentimentos. Segundo, Ele derrama o cálice, representando ali, e esse versículo me chamou a atenção, porque ele vai dizer, este cálice é o Novo Testamento.
Mas não é em outra coisa, é no meu sangue. Não é na lei, é no meu sangue. Não é no sacrifício humano, é no meu sangue. Não são as obras do homem, é no meu sangue. Não é na capacidade intelectual do homem, é no meu sangue. Não é na capacidade política do homem, é no meu sangue. Não é na capacidade de qualquer homem, não, é no meu sangue. O Novo Testamento no meu sangue. E esse sangue eu vou derramá-lo. Aí, queridos, passe comigo, por favor. Ainda no capítulo 22 de Lucas, eu te convido agora a você chegar no versículo de número 44. Versículo 44. Agora Jesus, ele sai do Getsêmani, sai do cenáculo e agora ele vai para o Getsêmani. E ali ele deixa os discípulos e se afasta um pouco e começa a orar. A oração de Cristo. E ele começa a agonizar. Olha aí o versículo. E posto em agonia, orava mais intensamente. E o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Agora Jesus vai derramar, irmãos, os 3 preciosos líquidos que um homem derrama. Não, os 3 não está dito aqui, mas se você olhar, irmãos, em Hebreus capítulo 5, versículo 7, vai dizer. Se for possível, os irmãos coloquem Hebreus 5 e 7. Já está, não é? O que foi que ele derramou? Jesus, ele derrama, irmãos, suor, lágrimas e sangue. Falamos de suor, irmãos, alguns cientistas e alguns poetas dizem que a lágrima é 1% de água e 99% de sentimentos. E agora ele estava chorando. Hebreus 5. Chorando pela humanidade. Por mim e por você. É a razão de nós estarmos aqui. E agora ele derrama. E junto com as lágrimas vem o que? Vem o sangue. Depois ele ia verter mais sangue com as chicotadas. Mas aqui já começa ele a derramar sangue. A terceira coisa, irmãos, que ele derrama. Primeiro é suor, lágrimas e sangue. E se você observar, essas 3 coisas foram derramadas, foram vertidas de um só rosto. Não foi do rosto de Pilatos. Não foi no rosto de Caifás. Não foram no rosto dos gregos que eram sábios, dos romanos que eram fortes, dos judeus que eram, abre aspas, religiosos. Foi do rosto daquele que sem nenhum pecado, daquele que se fez maldito por nós. Daquele, irmãos, que quando Pedro, de uma maneira impulsiva, pega a espada e corta ali, ele tenta, eu creio que ele não queria fazer só a barba daquele homem, ele queria cortar o pescoço. Aí ele erra o alvo e sai só a orelha. E Jesus pega a orelha e devolve e disse: Pedro, te aquieta. Pedro cearense, te acalma. Porque eu poderia rogar ao meu pai, ele poderia me enviar 12 legiões de anjos. Só umzinho matou 185 mil. Mas Jesus não pediu socorro do céu. Ele mesmo se entregou. Porque uma certa vez disse: importa que o Filho do Homem seja entregue e que padeça na mão dos principais dos sacerdotes. Observe, meus amados, que agora, quando eu olho para o sangue, o suor e as lágrimas derramadas do rosto de Jesus, existem algumas lições aqui preciosas, já pregamos sobre isso em outras congregações. Anote aí e guarde no seu coração. Primeiro, são todos sinais de um corpo vivo. Defunto não faz isso. Não cai lágrima. Sinais de um corpo vivo. Aí às vezes você está passando por luta, não literalmente, mas suando, né, irmãos? Dificuldades. Lágrimas, quem nunca derramou? Aí lá vai eu lembrar de um hino que é a minha cara. Quando as flores aqui já fenecem, as do céu começam a brilhar. Quando as esperanças desvanecem, o aflito crente, os mais belos hinos e poesias
e do céu as lindas melodias. Sim, confia tu inteiramente. Seja de ti longe o desalento. Do herói todo vencedor. Que te leva ao seio do Senhor. Se você estiver passando pelas lágrimas, suor ou sangue, fique triste, não é porque você está vivo. Sinais de um corpo vivo, não era um sacrifício morto. E por que do rosto só de um homem? Isso aponta para a exclusividade de Jesus. Ninguém no céu, na terra, ninguém era digno de fazer essa obra. Ninguém era capaz. Não tinha nenhum justo. Exclusivo, que me chama a atenção, irmãos, que podem mudar a teologia moderna e contemporânea que está vindo aí, irmãos, avassalando e tirando todos os dogmas. Mas o crente que é crente, ele sabe que a exclusividade está em Cristo. Só quem salva é Ele, só quem santifica é Ele, só quem cura é Ele, só quem abençoa é Ele, só quem liberta é Ele, e só Ele, tudo dele, para Ele, a honra é dele, a glória é dele. Sabe por quê? Porque João Batista diz: importa que eu desça e que ele cresça. O centro do Evangelho sempre será Cristo. Não tem outro, não dá para trocar. Outra coisa, irmãos: sangue, suor e lágrimas. Não sei se você já fez isso. Quem nunca furou o dedo e fez isso? Quem fez, te acuse. Fez já? Que sabor que tem? Salgado. Qual o sabor da lágrima? Qual o sabor do suor? Salgado, né? Sal representa preservação. Era o Senhor que nos preservou da ira. Nós fomos preservados da ira de Deus, porque Cristo se fez maldito por nós. Não foi para pagar o diabo. As pessoas dizem que Jesus morreu na cruz. Não, irmão, não tem nada com o diabo. Quem se ofendeu foi Deus. E quem precisava de reconciliação era o homem. Então Cristo, Ele fez essa ponte. Ele fez esse elo. Ele fez essa ligação. E Ele nos preservou da ira. E mais uma vez eu vou repetir: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E para nós encerrarmos, queridos, sabe o que foi que Jesus derramou também? Isaías 53, o último versículo. Quem pode colocar aí? Já está ali? Vocês podem ler? Deixa eu botar o óculos para enxergar ali. Hein? Por isso lhe darei o que mais? Pode dizer amém? Derramou a sua alma. Mas só tem um detalhe: ao terceiro dia, chegou uma mulher chamada Maria Madalena, e o anjo disse: por que você está procurando os viventes, o vivente dentre os mortos? Ele não está mais aqui. Ele já ressuscitou. Lembra de João? Eu, João, vos escrevo. Apocalipse capítulo 1. Servo vosso, companheiro das vossas aflições, eu estava na ilha de Patmos por causa do testemunho do Evangelho. Aí disse que quando eu olho alguém por trás dele, os irmãos já conhecem aquela visão maravilhosa. Ele vai dizer assim: olha, eu estive morto e revivi, e agora eu estou vivo pelos séculos dos séculos. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio
e o fim. E ainda tem mais uma coisa: eu tenho nas mãos a chave da morte e do inferno. Ei, amados, mas Jesus é tão bom que ainda vai derramar mais alguma coisa. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Estavam todos reunidos em um só lugar, louvando a Deus, aguardando a promessa. Aí de repente, o som como de um vento impetuoso e veemente encheu toda a casa. Como é que está a sua casa nessa noite? Aleluia. O Espírito Santo foi derramado, assim como está sendo derramado nesta noite no teu coração. É a melhor coisa, é ser crente. É a maior experiência que eu e você tivemos, de sentir a presença do Espírito Santo na nossa vida. Quando nos falta a palavra, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Que Espírito Santo maravilhoso. E hoje nós estamos aqui para louvar. E hoje eu te convido a você misturar suas lágrimas com o pão. Lágrima de gratidão. Senhor, muito obrigado. Porque se tu não tivesse o teu filho derramado o seu sangue, eu não estaria aqui. Que Deus em Cristo vos abençoe.